Imagine-se em um momento de total silêncio, um instante em que as respostas para as questões mais profundas da vida parecem distantes. Mas hoje, eu estou aqui para te guiar em uma jornada diferente. Olhe ao seu redor. Já parou para pensar no que acontece com nosso corpo após a morte? Será que tudo acaba, mesmo quando tudo mais parece ter chegado ao fim? Quero te contar algo fascinante. Dentro de você, existe uma parte do seu corpo que se recusa a morrer, que resiste ao último suspiro e continua ativa, mesmo quando o coração para de bater. Sim, estou falando de uma verdade surpreendente, algo que poucas pessoas sabem, e eu vou te revelar agora. Você sabia que o seu intestino é conhecido como o segundo cérebro? Não é apenas uma expressão simbólica. Existem milhões de células nervosas ali, controlando funções que nem imaginamos. E mesmo após a morte, essas células continuam a se comunicar. É como se uma parte de você não quisesse desistir. Mas o mais impressionante não é apenas isso. Vou te levar além do entendimento comum. Há algo que acontece nesse segundo cérebro que desafia a própria natureza. Uma descoberta científica que liga a vida e a morte de uma forma que você nunca imaginou. Isso te deixou curioso? Continue aqui comigo, pois você está prestes a descobrir o que muitos jamais ouviram. E sabe o que mais? As bactérias que vivem em você, o seu microbioma intestinal, não desaparecem tão rápido. Elas têm um papel crucial na sua saúde enquanto você vive, e continuam desempenhando uma função mesmo após a morte. Parece contraintuitivo, não é? Um sistema inteiro dentro de nós, que permanece ativo mesmo depois que a vida se esvai. Por que isso acontece? O que essas bactérias estão fazendo ali? E mais importante, o que isso revela sobre a conexão entre corpo e espírito? O que você está prestes a descobrir vai transformar a maneira como você entende a vida e o que vem depois. Segundo cérebro. Você já ouviu falar que o intestino é chamado de segundo cérebro? Afinal, sempre pensamos que nosso cérebro é o único comandante por aqui. Mas e se eu te disser que seu intestino tem uma rede complexa de neurônios, capaz de influenciar suas emoções, decisões e até sua saúde mental? Sim, é isso mesmo. O que você sente no fundo do seu estômago pode ter mais a ver com o que se passa na sua cabeça do que você imagina. Agora, pensa comigo. Se o intestino tem toda essa importância, o que será que acontece com ele quando nosso corpo para de funcionar? Será que essa conexão com o cérebro continua de alguma forma, mesmo depois da morte? Imagine que, assim como uma árvore cujas raízes continuam absorvendo nutrientes do solo mesmo depois que as folhas caem, o intestino continua em atividade, mesmo após o último suspiro. Por mais curioso que pareça, há um movimento silencioso que persiste. As bactérias e os neurônios presentes no intestino têm um papel vital que ainda não cessa no momento da morte. Quando falamos de algo tão profundo, a sensação é de que nossa existência não se encerra abruptamente, mas que pequenas partes de nós continuam a operar por um tempo, mesmo depois que nosso coração para de bater. Agora, pense em quantas vezes você sentiu aquela intuição no estômago, aquele frio na barriga antes de tomar uma decisão importante. Será que essa sensação era só uma resposta física? Ou será que o intestino estava tentando te dizer algo mais profundo, algo além da compreensão imediata? Essa conexão entre o cérebro e o intestino é tão poderosa que até na morte ela faz a gente refletir. Será que nossos pensamentos, nossas emoções, ficam de alguma forma gravadas nessa parte do corpo que continua viva por um tempo? Os cientistas chamam essa rede de neurônios no intestino de sistema nervoso entérico. E acredite ou não, ele contém cerca de 100 milhões de neurônios, quase o mesmo número que você encontra na medula espinhal. Parece que o intestino está mais próximo do cérebro do que a gente imagina. É como se fosse uma central de controle secundária que continua suas operações mesmo quando o centro principal já parou. Agora, o mais incrível é que esses neurônios e bactérias que vivem no intestino continuam em atividade por horas ou até dias após a morte. Não é fascinante pensar que uma parte tão essencial de nós continua ativa, mesmo depois que nossos sentidos já não respondem mais? Esse mistério do intestino é algo que nos faz refletir profundamente sobre o quanto sabemos de fato sobre nosso corpo e nossa existência. Será que, de alguma forma, essa atividade pós-morte poderia ser uma pista para algo maior, algo que transcende nossa compreensão física? Talvez, essas pequenas centelhas de vida no intestino após a morte sejam uma metáfora poderosa para a continuidade da nossa alma, da nossa essência. É como se, mesmo depois que partimos, ainda restasse um traço de nossa presença neste mundo. E essa ideia de que algo em nós permanece vivo depois que nosso coração para de bater, é reconfortante, não é? Talvez, ainda haja movimento, ainda haja vida, mesmo que em uma forma diferente, uma vida silenciosa, invisível, mas ainda assim presente. Talvez,
Seja nesse momento que o corpo físico comece a se desconectar e o espiritual comece a se manifestar mais claramente. E o intestino, com seu cérebro próprio, seja a última testemunha dessa transição entre o mundo material e o imaterial. Agora, me diz, você já imaginou que seu intestino poderia ter tanto poder assim? Que ele, mesmo depois que seu corpo já não responde mais, continua operando como uma última fronteira entre a vida e a morte. É algo profundo de se pensar. E mais profundo ainda é saber que isso é só o começo do que a ciência está descobrindo. Há tanto mistério envolvido nessa conexão entre corpo e alma, vida e morte, que fica difícil não se perguntar: até onde vai essa ligação? O que mais ainda estamos por descobrir sobre o que acontece com nosso corpo após a morte? Agora, no próximo tópico, vamos explorar algo ainda mais intrigante: o papel do microbioma na imunidade. Afinal, se o intestino continua operando mesmo após a morte, o que será que acontece com todas aquelas bactérias que vivem ali e nos protegem diariamente? O papel do microbioma na nossa imunidade. Agora vamos nos aprofundar em algo ainda mais fascinante: o papel do microbioma na nossa imunidade. Você sabia que dentro de você, neste exato momento, existe uma comunidade gigantesca de micro-organismos trabalhando incansavelmente para te proteger? E o mais surpreendente, essa comunidade, esse exército invisível, continua agindo até mesmo depois que o corpo para de funcionar. Sim, o microbioma, formado por trilhões de bactérias que habitam nosso intestino, desempenha um papel crucial na nossa imunidade, tanto em vida quanto, de forma curiosa, na morte. Pensa só, o corpo humano é um verdadeiro ecossistema. Nele, não estamos sozinhos. Temos milhões de pequenos aliados trabalhando dia e noite, lutando contra invasores e mantendo nosso sistema imunológico em funcionamento. Mas o que acontece com essas bactérias quando morremos? A verdade é que elas continuam desempenhando suas funções por um tempo, como se estivessem ainda tentando manter o equilíbrio que haviam preservado por tanto tempo. É quase como se elas não quisessem aceitar que o ciclo de vida chegou ao fim. O mais interessante é que esse microbioma é tão vital para nossa sobrevivência quanto o próprio coração. Ele regula a digestão, protege contra patógenos e ajuda a manter a saúde do nosso cérebro. E a ciência agora começa a entender que o microbioma também pode desempenhar um papel pós-morte, ajudando o corpo a se decompor de maneira ordenada, quase como se seguisse um plano maior. É impressionante pensar que, mesmo após a morte, o corpo humano ainda segue processos biológicos tão delicados e organizados. E você já parou para pensar no quanto seu intestino depende dessas bactérias? Sem elas, a digestão seria quase impossível, e nossa imunidade, enfraquecida. Elas são como uma muralha invisível, constantemente em batalha, sempre prontas para nos defender de qualquer ameaça externa. Agora, imagina só o que acontece quando essa batalha chega ao fim. Será que essas bactérias simplesmente desistem ou continuam, por um tempo, lutando para preservar o equilíbrio que sempre mantiveram? Essas bactérias são parte de nós, tanto em vida quanto na morte. E o papel que elas desempenham vai muito além do que costumamos imaginar. Quando nosso corpo começa a falhar, são essas bactérias que assumem a responsabilidade de garantir que o processo de decomposição seja o mais harmonioso possível. É quase como se elas tivessem uma missão final a cumprir, como se quisessem garantir que o corpo termine sua jornada de maneira digna e controlada. Isso nos faz refletir sobre a importância de cada pequena célula e organismo que nos compõe. Mas a ciência não para por aí. Existem estudos que sugerem que o microbioma intestinal pode ter uma influência direta na saúde mental e nas nossas emoções. Isso significa que o que acontece no nosso intestino pode impactar diretamente o que sentimos e pensamos. E isso permanece verdadeiro até nos momentos finais. Mesmo quando estamos nos despedindo deste mundo, o microbioma continua a agir, quase como se ainda tivesse um papel a desempenhar, um último ato a executar. Então, se essas bactérias têm esse poder incrível sobre nosso corpo e mente em vida, o que será que acontece com elas após a morte? Será que continuam em um ciclo de vida próprio, uma existência independente da nossa? Ou será que, de alguma forma, elas nos ajudam na transição entre a vida e a morte? A verdade é que a ciência está apenas arranhando a superfície dessas descobertas, e cada novo estudo abre portas para questionamentos ainda mais profundos. Agora, me diga, você já tinha parado para pensar que uma parte de você continua viva, agindo e processando até mesmo depois que o seu corpo já não responde mais? Isso nos faz repensar completamente o conceito de morte, não acha? Talvez, o fim não seja tão imediato quanto pensávamos. Talvez, ainda haja uma espécie de continuidade, ainda que invisível, que nos liga à vida por mais tempo do que imaginamos. Uma reflexão profunda sobre a fragilidade e, ao mesmo tempo, a resiliência do corpo humano.
Quanto mais a gente explora esses temas, mais percebemos o quanto nossa existência é complexa, fascinante e cheia de mistérios. Estamos apenas começando a entender o poder do microbioma na vida. E na morte, no próximo tópico, exploraremos mais a fundo o que as bactérias fazem no pós-morte. Vamos desvendar esse mistério. Seu intestino ainda está vivo após a sua morte. Agora que já entendemos o papel crucial do microbioma na imunidade e como ele continua ativo até certo ponto após a nossa morte, vamos desvendar o que realmente acontece com as bactérias do nosso intestino quando partimos. É curioso pensar que algo tão pequeno, algo que nem vemos, pode continuar vivendo, mesmo quando nosso corpo já não respira mais. Essas bactérias, que durante toda a nossa vida nos ajudaram a digerir alimentos, fortalecer a imunidade e até equilibrar nossas emoções, têm um papel inesperado no pós-morte. Quando o coração para de bater e o sangue já não circula mais, a primeira coisa que acontece é a falta de oxigênio. E o que é ainda mais surpreendente é o fato de que essas bactérias, que antes eram nossas aliadas, agora começam a fazer parte do processo de decomposição. A professora Jennifer D. Bruy, da Universidade do Tennessee, lidera uma pesquisa intrigante sobre o comportamento dos micróbios intestinais após a morte. Esses micro-organismos, que desempenham funções vitais como digestão e proteção imunológica enquanto estamos vivos, não desaparecem com o falecimento. Pois é, adivinhe só, as bactérias no intestino não dependem tanto assim desse oxigênio. Elas são adaptadas para viver em ambientes onde o oxigênio é escasso, o que significa que, mesmo depois que o corpo desliga, essas pequenas companheiras continuam a agir. De Bruy explica que as bactérias se adaptam e assumem um novo papel na decomposição do corpo. Com o início da autodestruição celular promovida pelo falecimento, inicia-se um alto fornecimento de nutrientes para essas bactérias. Esse processo, conhecido como putrefação, é intensificado pela ação de micróbios anaeróbicos, que produzem gases responsáveis pelo odor característico da decomposição. Interessantemente, após o corpo ser enterrado, esses micro-organismos não simplesmente desaparecem. De acordo com o estudo, traços do DNA humano podem ser encontrados no solo por meses, o que indica que esses micróbios colaboram com os do ambiente, auxiliando na degradação dos tecidos e aumentando a ciclagem de nitrogênio, essencial para as plantas. Assim, a pesquisa de Bruy revela como o ciclo de vida continua após a morte, conectando o corpo humano à renovação da natureza através do solo. É quase poético, na verdade. Essas bactérias que nos mantinham vivos, agora nos ajudam a voltar ao pó. A ciência chama isso de autólise, que é o processo pelo qual o corpo começa a se decompor a partir de suas próprias células e micro-organismos. E essas bactérias desempenham um papel fundamental nesse processo. Elas continuam agindo, mesmo na ausência de oxigênio, liberando enzimas e compostos que começam a quebrar os tecidos do corpo. É um ciclo da vida e da morte, em perfeita harmonia. Mas a pergunta que fica é: será que esse processo acontece de forma descontrolada? A resposta é não. O corpo, mesmo depois da morte, ainda segue um padrão organizado de decomposição. As bactérias intestinais começam a migrar para outros órgãos, ajudando no colapso gradual das células e tecidos. Elas seguem quase como se estivessem cumprindo uma última tarefa, uma última missão, garantindo que o corpo volte à Terra de maneira natural e ordenada. Tudo isso nos faz pensar na perfeição do design do corpo humano, não é mesmo? E falando em design, as bactérias intestinais também nos ajudam a entender a nossa conexão com o ambiente ao nosso redor. Quando elas começam a agir após a morte, liberam nutrientes que eventualmente serão absorvidos pelo solo, criando um ciclo de vida que se renova. O que um dia foi alimento para nós, agora se torna alimento para o mundo. Isso nos faz refletir sobre como, mesmo na morte, ainda fazemos parte de algo maior, algo que vai além de nossa compreensão limitada. Você já parou para pensar que, mesmo após a morte, o corpo humano ainda exerce uma função ecológica? Sim, ele continua contribuindo para o equilíbrio da natureza. As bactérias, que durante toda a nossa vida estavam ocupadas nos mantendo saudáveis, agora estão ocupadas em nos transformar em nutrientes para o solo. É uma forma de continuidade, de eternidade. Não é simplesmente o fim, é uma transformação. E pensar nisso pode trazer um pouco de conforto, saber que, de certa forma, sempre fazemos parte desse ciclo maior da vida. E claro, isso levanta muitas questões espirituais também. Se o corpo continua a servir a um propósito mesmo depois que partimos, será que também existe algo de nós, nossa essência, nossa alma, que continua a viver de alguma forma? Será que essa transformação física também reflete uma transformação espiritual? São perguntas que nos levam a refletir sobre o sentido da vida e da morte, e o que vem depois. Questões profundas que a ciência e a fé tentam responder, cada uma ao seu modo. Mas, voltando ao microbioma, existe algo mais.
Algumas pesquisas sugerem que essas bactérias podem até mesmo influenciar o tempo e o processo de decomposição. Dependendo de como cuidamos de nosso corpo em vida, o que comemos, como tratamos nosso intestino, pode influenciar diretamente o que acontece com ele após a morte. Então, o cuidado que temos hoje com nosso corpo pode impactar até mesmo o processo de como ele retorna à Terra. Isso traz uma nova perspectiva sobre a importância de uma vida saudável, não é? Agora, eu quero saber de você. Já tinha pensado sobre o impacto das bactérias intestinais depois da morte? Como isso faz você se sentir? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia de que uma parte de nós continua viva após a morte, mesmo que seja em forma de micro-organismos. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A sua interação é o que nos mantém conectados, e eu quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Ao final do vídeo temos mais 2 vídeos esperando para você aumentar mais seus conhecimentos sobre a vida e como ela pode ser melhorada. Quanto mais refletirmos sobre essas questões, mais conseguiremos transformar vidas. Tenha uma vida mais saudável e consciente. Melhore-se 1% a cada dia.